Revelado. Faxineira humilde que mudou tudo é a herdeira oculta que um milionário nunca esperou. Maria olhava pela janela do ônibus, as palmeiras balançando na brisa quente do Rio de Janeiro. Com um coração repleto de amor, ela pensava em sua mãe idosa e em seu irmão mais novo, que dependiam dela para sobreviver. Desde a morte de seu pai, Maria se tornará a âncora da família, sempre com um sorriso no rosto, mesmo em meio às dificuldades. Ao chegar ao prédio de luxo onde trabalhava como faxineira, o calor do sol parecia brilhar ainda mais intensamente, como se estivesse dando-lhe força para enfrentar mais um dia. Aquela vida simples e cheia de sacrifícios era a sua, e a aceitava com coragem. Mas havia algo que ela não sabia. Enquanto Maria limpava os corredores iluminados daquelas mansões, um olhar a seguia. Roberto, o milionário que vivia nas alturas daquele prédio, sentia uma profunda solidão apesar de toda a riqueza ao seu redor. Ele notou o brilho especial que emanava de Maria, mesmo quando ela se curvava para limpar os pisos. Para ele, ela não era apenas uma faxineira, mas uma personificação da esperança e da alegria. Com cada sorriso, Maria trazia à tona sentimentos que Roberto pensava ter perdido para sempre. Um dia, ao se aproximar dela, Roberto quis falar sobre algo mais do que a rotina da limpeza. Mas nesse momento algo inesperado aconteceu. Maria interpretou mal suas intenções. Ela acreditava que Roberto estava apenas se aproveitando de sua bondade. A confusão a levou a uma decisão difícil. Seria melhor buscar algo novo, uma vida que parecia ser um sonho distante, ou permanecer ao lado da família que tanto amava? Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações, para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. Mas naquele mesmo dia, um mistério surgiu em sua vida. Maria recebeu uma carta inesperada, selada com uma cera que parecia de outro mundo. Ao abri-la, suas mãos tremiam. O que estava diante dela era uma revelação sobre sua origem, segredos que deixaram seu coração acelerado e a mente em confusão. Ela era parte de uma herança familiar que mudaria tudo. A ligação que sempre tivera com a sua família agora estava prestes a ser desafiada por algo grandioso. As paredes que cercavam sua vida simples pareciam se desmoronar, revelando um mundo que ela nunca havia sonhado. Agora, Maria estava frente a frente com um dilema: segurar-se ao laço familiar que tanto prezava ou arriscar tudo em busca de uma vida cheia de possibilidades. O peso de sua decisão parecia uma montanha sobre seus ombros, mas em seu peito, a chama da esperança ardia cada vez mais intensa. Quando menos esperava, o destino estava prestes a levar Maria a uma jornada que mudaria não apenas sua vida, mas a vida de todos ao seu redor. E ao olhar pela janela novamente, ela soube que um novo capítulo estava prestes a começar. O que será que a aguardava nessa nova fase? Maria fechou os olhos por um instante, tentando processar as palavras escritas na carta. Havia muito que ela não sabia sobre sua verdadeira origem, e agora, de repente, tudo parecia tão confuso. As promessas de uma herança, de uma vida que poderia ser totalmente diferente daquela que sempre conhecera, dançavam em sua mente como folhas ao vento. Ela desceu do ônibus, suas pernas parecendo pesadas, enquanto o mundo continuava ao seu redor, alheio ao turbilhão de emoções que a consumia. As vozes em sua mente discutiam, algumas por permanecer ao lado de sua mãe e irmão, outras gritando sobre a possibilidade de um futuro brilhante que talvez pudesse ser alcançado. O que ela realmente queria? O que era mais importante? O conforto da segurança familiar ou a chance de descobrir quem realmente era? A cada passo em direção ao prédio de luxo, sua determinação vacilava. Com o coração acelerado, ela entrou no elevador. O silêncio parecia sufocante, e os botões do painel refletiam suas dúvidas. Quando a porta se abriu, Roberto estava lá, como sempre, em sua rotina de trabalho. Mas havia algo diferente em seu olhar. Ele parecia mais intenso, quase como se estivesse esperando por ela. Oi, Maria. Ele sorriu, e aquela presença de espírito trazia à tona um mix de sentimentos conflitantes. Oi, Roberto. Sua resposta foi quase um sussurro. O que ela diria? Sobre a carta? Sobre o futuro? Ou estaria mais seguro se mantivesse tudo em segredo? Você parece pensativa. Aconteceu algo? A preocupação em sua voz a tocou de maneira inesperada.
A dureza que cercava sua vida de faxineira e as responsabilidades pesadas pareciam mais leves ao considerar o gesto gentil dele, alguém que parecia ver além da sua condição. Maria hesitou. Cada palavra pesava como um tijolo. Podia ser uma chance de abrir seu coração. Mas e se tudo desse errado? E se esse momento de vulnerabilidade fizesse com que ela perdesse o que havia construído com tanto sacrifício? Na verdade, eu recebi uma carta, ela admitiu, sua voz quebrando como se tirasse um peso de cima de seus ombros. Roberto ficou em silêncio, seus olhos fixos nela, prontos para ouvir. É sobre minha família. Sobre quem eu realmente sou. A expressão de Roberto mudou. Ele parecia interessado, talvez até emocionado. Você não precisa ser só faxineira, Maria. Você é muito mais do que isso. As palavras dele a envolviam como um cobertor quente em uma noite fria. Assim, por um instante, as incertezas diminuíram. Mas logo a realidade a puxou de volta. Eu não sei, Roberto. Minha vida sempre foi assim, eu sempre fiz o melhor para minha família. O que eu poderia fazer com isso? A tristeza começou a se misturar com uma nova esperança, mas não sabiam se era mesmo um sonho bom. Você pode fazer o que quiser, e eu estou aqui para te apoiar. O reconhecimento em seu olhar a fez acreditar que, talvez, a vida realmente pudesse mudar. Mas justo quando Maria começou a visualizar um futuro diferente, uma mensagem de texto inesperada a tirou do momento. Era de sua mãe, pedindo ajuda. O coração dela acelerou. Como poderia decidir sobre a própria vida quando sua família precisava dela? O peso de sua responsabilidade a esmagava. Maria olhou para Roberto, sabendo que uma decisão precisava ser tomada. Às vezes a esperança exige coragem, e talvez isso fosse mais difícil do que ela imaginava. Enquanto contemplava o dilema em que se encontrava, uma nova mensagem pingou em seu celular. Era uma foto, e ao abri-la, um grito silencioso ecoou em sua mente. O que seria aquele aviso? O que aquela imagem revelava? Era o começo de um novo caos. Maria sentiu seu coração acelerar mais uma vez ao abrir a foto. A imagem estava desfocada, mas uma figura familiar estava claramente visível. Era sua mãe com um olhar angustiado, e atrás dela, uma casa que ela reconhecia. O antigo lar onde crescerá. Mas algo estava errado. As janelas estavam quebradas, e o que antes eram risadas ecoando naqueles muros agora parecia uma sombra sombria. Ainda estamos lutando. A casa precisa de reparos. Não consigo sozinha, dizia a mensagem de sua mãe, quase desmoronando sob o peso das palavras. Maria sentiu uma dor aguda na frente do peito. O que fazer? O que escolher entre uma vida que poderia ser e a responsabilidade que sempre conhecera? Ela olhou de volta para Roberto. Eu preciso ir avisar minha mãe sobre isso. Sua voz saiu arrastada, como se o ar estivesse denso ao redor dela. O calor do apoio de Roberto agora parecia um contrapeso à sua urgência interna. Maria, espera! Roberto a interrompeu, suas mãos suavemente segurando os braços dela. Se você for agora, o que vai acontecer com os seus planos? Você realmente quer desistir da chance de descobrir quem você é de verdade? Maria olhou para ele, tentando buscar algum tipo de certeza em meio ao turbilhão que estava sentindo. Mas uma coisa era clara, ela amava sua família e não podia abandoná-los. Não posso deixar minha mãe assim, as palavras saíram como um eco de desespero. E o que você vai fazer quando voltar? O que restará de você? Roberto insistiu, sua expressão era uma mescla de preocupação e desafio. Maria viu o brilho de sinceridade em seus olhos e naquele instante, uma nova determinação começou a surgir. Você não entende. Eu sou a única que pode ajudar. E se esse meu legado é realmente verdade, talvez eu consiga mudar a situação da minha família de dentro para fora, ela murmurou, mais para si mesma do que para ele. Roberto soltou suas mãos lentamente, compreendendo a gravidade da situação, mas sem saber como agir. E se algo acontecer na sua ausência? E se essa mudança que você deseja se esvair enquanto você hesita? Você tem que escolher, Maria. Não pode deixar que o medo decida por você. O silêncio pairou entre eles enquanto Maria processava as palavras dele. Era um dilema angustiante, a responsabilidade que aprendia e a liberdade que soava como uma canção distante. Ao mesmo tempo, a lembrança de sua mãe e irmão esperando por ela em casa, seu espírito lutador, fazia todo o seu ser querer correr para o lar. Com lágrimas nos olhos, ela virou-se e olhou pela janela. A cidade se estendia em um mar de oportunidades, mas seu coração gritava para voltar. Eu preciso ir, decidiu, o som da voz ressoando como um final inevitável. Roberto a observou sob uma luz nova, um misto de respeito e tristeza. Se você decidir voltar, estarei aqui. Mas lembre-se, não deixe que o medo dite suas escolhas. Ela sentiu um novo peso em seu coração, mas também uma centelha de esperança.
Maria deu um passo para o elevador, sua mente tumultuada. Mas, enquanto o elevador descia, algo mais chamou sua atenção. Uma notificação dançava na tela do celular. Uma nova mensagem, mas dessa vez era diferente. Você precisa saber a verdade sobre sua família. Encontre-me. O desejo de desbravar uma nova aliança se misturava à sua devoção familiar. A realidade estava se recortando diante dela, chamando-a para um novo entendimento. O caos tinha começado e, por um instante, ela se sentiu como uma marionete em um espetáculo onde as cordas estavam prestes a romper. O que a esperava nesta nova jornada? Que revelações a aguardavam? E, acima de tudo, como sua família se encaixaria nessa nova narrativa que se desenhava? Maria sentiu um frio na espinha, ciente de que a verdade poderia ser mais difícil do que qualquer herança. O elevador finalmente parou, e Maria saiu em um turbilhão de emoções. O ritmo acelerado de seu coração não diminuía. As paredes do edifício pareciam se fechar ao seu redor, uma prisão feita de expectativa e incerteza. Ela precisava saber mais sobre a mensagem misteriosa que a convocava, mas a urgência de voltar para sua família nunca foi tão premente. Maria olhou para o smartphone em sua mão, a tela luminosa refletindo seu semblante ansioso. Aquela nova mensagem a consumia. Era como se as palavras escritas dançassem diante de seus olhos. O que poderia esconder essa verdade? Sem pensar duas vezes, Maria começou a digitar uma resposta. Quem é você? O que sabe sobre minha família? O botão de enviar parecia pesar 1 tonelada, mas ela sabia que não havia retorno. Assim que pressionou, a conversa que mal começara se tornou um fio de esperança em meio ao desespero. Enquanto aguardava a resposta, a insegurança a envolveu por completo. O que se passava com sua mãe e irmão enquanto ela se via atolada nesse mar de dúvidas? Seria justo deixá-los à mercê de um legado que ela ainda não compreendia? O pensamento a fez hesitar. E se a verdade fosse pior do que as sombras que já a cercavam? O celular vibrou e seus olhos se iluminaram. Não posso te contar tudo aqui. Vem até o café perto da antiga casa. É urgente. O coração de Maria disparou. O café. Aquela era sua velha esquina favorita, onde tantas risadas foram compartilhadas. Mas agora a lembrança trazia um gosto amargo. A localização evocava não apenas lembranças felizes, mas também a dor da realidade que sua família enfrentava. Os passos de Maria eram firmes, mas a cada transição de um corredor ao outro, o peso da responsabilidade crescia. A cidade, antes vibrante, agora parecia caótica, barulhenta. Ela precisava de respostas, mas também queria ver com seus próprios olhos o que havia restado de seu antigo lar. A mente dançava entre os dois mundos, seguir em frente para desvendar segredos e voltar para proteger sua família. Ao chegar ao café, o aroma do café fresco e o murmúrio dos fregueses a acolheram, mas a ansiedade permanecia firme dentro dela. Olhando ao redor, procurou uma figura familiar, mas nada quebrou a solidão desse momento. Sentou-se em uma mesa do fundo, com a vista voltada para a porta. Esperou seu olhar fixo no movimento lá fora, cada perfil que passava parecia um novo rosto da esperança. Quando o relógio marcou mais de 15 minutos, Maria começou a se questionar se deveria ter ido. E se a pessoa que enviou a mensagem era apenas uma armadilha? Mas em seu íntimo, uma voz insistia que aquela era uma oportunidade de reconectar as peças de um quebra-cabeça familiar que tinha se despedido, um eco do passado que precisava ser explorado. Então, ao fundo, uma sombra familiar surgiu. Maria mal pôde acreditar nos próprios olhos. Uma mulher, de estatura média e cabelo longo, estava parando em frente à porta. Seu coração se acelerou. Havia algo nela que a fazia parecer próxima, e ao mesmo tempo distante. A combinação dos traços e um leve sorriso trazia memórias de longínquas tardes escolares. A mulher entrou e, ao se aproximar, Maria não pôde conter a emoção. Você é a Maria? A voz era doce, mas carregada de um peso significativo. Sim. Você, quem é você? Questionou, os olhos arregalados e a respiração rápida. Eu sou Luísa, e você precisa saber a verdade sobre sua mãe e o que aconteceu há anos atrás. As palavras de Luísa cortaram o ar, fazendo com que o mundo ao redor desaparecesse. E nesse instante Maria percebeu que tudo que ela conhecia até então poderia não ser nada mais do que uma ilusão. O que mais Luísa tinha a revelar? Que verdades sombrias estavam prestes a ser desenterradas? A curiosidade e o medo dançavam juntos na mente de Maria, mas uma certeza tomou conta: a revelação da verdade seria a chave para entender seu passado. Maria lutou para recuperar o fôlego enquanto encarava Luísa. O coração pulava no peito, as perguntas se acumulavam como uma tempestade prestes a romper. Quem era essa mulher e como ela sabia sobre sua mãe?
Sentiu um misto de esperança e receio. A ideia de que algo profundo se escondia atrás daquela conversa atraía e a repelia. Você conhece minha mãe? Maria mal conseguiu articular. A voz tremia. Luísa assentiu lentamente, como se cada movimento fosse carregado de significado. Eu conheci sua mãe há muitos anos. Na verdade, havia uma conexão entre nós que talvez você não saiba. Maria prendeu a respiração, o aroma do café tornou-se distante, o som das xícaras e conversas ao redor se dissipou. Tudo o que importava agora era a mulher à sua frente, que parecia guardar segredos que poderiam mudar sua vida para sempre. Ela me ajudou em um momento muito difícil, Luísa continuou. Mas não era só isso. Havia algo sobre a família dela que a maioria das pessoas não sabe. Um frio percorreu a espinha de Maria. Sua mente estava uma montanha-russa de possíveis realidades. O que Luísa queria dizer com algo sobre a família dela? Se o que estava por vir era verdade, sua vida poderia mudar radicalmente. Eu sei que parece confuso, mas sua mãe fazia parte de um mundo que a protegera por muito tempo. Um mundo que de alguma forma, a afastou de você e de seu irmão, Luísa disse com um olhar sério. Havia um legado, um segredo que não deveria ser descoberto. A menção de um legado fez a mente de Maria girar. Um segredo? Do que você está falando? Sua voz saiu quase como um sussurro, mas a urgência era bem evidente. Luísa olhou ao redor como se procurasse algo ou alguém. Não devemos falar aqui. Vamos para um lugar mais seguro. Maria hesitou, mas a ideia de deixar a conversa inacabada era insuportável. Ela se levantou da mesa, sem saber o que esperar, mas com um pressentimento crescente de que ela estava prestes a descobrir algo que mudaria tudo. Enquanto caminhavam para a saída, Maria não pôde deixar de reparar em Luísa. Ela parecia uma mistura de força e fragilidade, como uma flor que cresce entre rachaduras no asfalto. O contraste era intrigante e acendia a curiosidade que borbulhava dentro dela. Eu ainda não entendi. O que a minha mãe fez? Perguntou Maria, quase implorando por respostas. É melhor que você ouça diretamente dela, mas posso te adiantar. Sua mãe não era apenas uma faxineira. Ela tinha um passado que a conectava a uma riqueza que poucos sabem que ela possui. Luísa declarou, suas palavras pesadas e profundas. Uma herdeira? Maria sentiu suas entranhas se revirarem. Como isso poderia ser verdade? As lembranças de uma infância humilde, dos desafios enfrentados junto à mãe, eram reais. Como poderia haver riqueza escondida por trás de tudo isso? Precisamos ir rápido. Luísa exclamou, puxando Maria pela mão enquanto saíam do café. O sol a cegava momentaneamente, mas a sugestão de escuridão e segredo também a aguardava. Em sua mente as imagens de sua vida familiar começaram a se desenhar de outra forma. A verdade, essa verdade que esperava ser descoberta, poderia não ser apenas uma revelação, mas uma reviravolta em seu destino. E enquanto caminhavam apressadas pelas ruas, Maria soube que estava a um passo de desvendar um mistério que mudaria a trajetória de sua família para sempre. Mas a verdadeira pergunta que agora ardia em seu coração era: a revelação valeria a pena? Então, obrigatoriamente a voz de Luísa interrompeu seu pensamento. Precisamos falar com alguém que também sabe. É a última chance de descobrir a verdade antes que seja tarde demais. Quem seria essa pessoa? O que mais Maria teria que enfrentar nessa jornada que parecia estar apenas começando? Enquanto as duas mulheres caminhavam rapidamente, Maria sentia a adrenalina pulsando em seu corpo. Os pés batiam contra o chão de forma apressada, e sua mente zumba com perguntas. Ela seguia Luísa, tentando não só acompanhar o ritmo, mas também as revelações que se acumulavam como bolhas prestes a estourar. Quem é essa pessoa que precisamos encontrar? Maria perguntou, a ansiedade quase sufocando sua voz. Ela precisava de uma resposta, algo que pudesse dar sentido ao turbilhão de emoções que a cercava. Luísa olhou pelo canto do olho, avaliando o caminho. Ela se chama Ana. A última vez que falei com ela estava em um bairro afastado, mas sei onde encontrar. Luísa respirou fundo, parando por um instante para encarar Maria. Ela pode te mostrar a verdade que sua mãe escondeu. A verdade que mudará tudo. A ideia de conhecer alguém que possuía informações diretas sobre sua mãe foi avassaladora. As imagens da infância tumultuada de Maria transitaram rapidamente pela sua mente. Sua mãe sempre fora protetora, mas também cheia de segredos. Por que nunca havia mencionado nada sobre riqueza ou um legado? O coração de Maria martelava em seu peito enquanto buscava por respostas. Por que a minha mãe não me contou nada? Questionou a voz trêmula. Por que manteve isso em segredo? Luísa hesitou, a expressão tensa. Às vezes os segredos são guardados para proteger. Pode ser que ela achou que você não estava pronta para saber.
Ou talvez ela quisesse te poupar de um mundo que pode ser tão belo quanto perigoso. Maria sentiu um frio na barriga. Proteger ou aprisionar? Essas palavras ecoavam em sua mente, criando uma nova construção em sua percepção de quem sua mãe realmente era. Ela sabia que mais do que a confusão, sua vida estava prestes a dar uma reviravolta. E se tudo isso for uma grande mentira? A dúvida surgiu, deixando um gosto amargo na boca. Não será uma mentira, Luísa afirmou com firmeza nos olhos. Você tem o direito de descobrir a verdade sobre suas raízes. Pararam em uma esquina, e Maria olhou ao redor, sentindo o peso do desconhecido nas costas. Era um mundo que parecia ao mesmo tempo familiar e distante. O glamour dos edifícios ao redor contrastava com as memórias de sua infância em uma casa simples com móveis usados e um cheiro de comida caseira que a fazia sentir-se segura. Estamos quase lá, Luísa disse, percebendo a hesitação de Maria, e as levou até um edifício mais antigo, um lugar que emanava uma aura de histórias não contadas. Ao entrarem, o cheiro forte de mofo e madeira antiga tomou conta dos sentidos de Maria. O espaço era escuro, mas havia uma luz fraca que iluminava o caminho para um corredor longo e estreito. Luísa caminhou à frente guiando Maria que lutava contra a sensação de que estava cruzando um limiar entre seu passado e um futuro incerto. Finalmente Luísa parou em uma porta. Aqui disse, segurando a maçaneta como se a vida da jovem dependesse daquele momento. Maria respirou fundo, o coração acelerando novamente. O que ela encontraria do outro lado? Uma parte dela queria correr, fugir daquele peso que parecia ameaçar seu mundo. Mas a curiosidade foi mais forte. E com um leve empurrão de Luísa, a porta se abriu. A luz iluminou uma mulher idosa sentada em uma poltrona desgastada, seus olhos pareciam conhecer muitos segredos. Maria sentiu a necessidade de perguntar, de saber. Você é a Ana? A mulher levantou a cabeça lentamente, um sorriso cansado no rosto. Finalmente você chegou. Estive esperando por você. O que isso significava? O que essa mulher sabia sobre sua mãe? A agitação tomou conta de Maria, e ela percebeu que o momento da verdade estava finalmente se aproximando. Mas e se a verdade fosse mais do que ela podia suportar? A janela da vida dela se abria, e dentro, estavam respostas que poderiam despedaçar suas certezas. Prepare-se, murmurou Luísa em sua orelha, e Maria entendeu que independente do que a aguardava, não havia retorno. O que mais poderia descobrir ali? O silêncio que se seguiu à apresentação de Ana parecia pesado, como se a própria atmosfera estivesse esperando por palavras que dariam início ao desfecho de uma história muito antiga. Maria respirou profundamente e inquieta. A mulher em frente a ela era a chave, suas informações poderiam desvendar segredos que ela não sabia que existiam. Vou te explicar tudo, mas precisarás estar pronta para ouvir, Ana começou, sua voz suave e tremida como o farfalhar das folhas numa brisa leve, mas carregada de algo mais profundo. O que sua mãe fez foi por amor e por medo, e esses sentimentos a levaram a decisões difíceis. Maria balançou a cabeça, confusa. Como decisões tão severas poderiam estar ligadas ao amor? Imagens de sua infância novamente surgiram, momentos de carinho misturados com abrigos de solidão em um lar repleto de segredos. Ela nunca me falou sobre nada. Por que não teve coragem de me contar? Maria perguntou, a fervura da angústia fazendo sua voz tremer. Ana encarou-a com um olhar profundo, quase como se pudesse ver os cantos mais escuros de sua alma. Teus pais carregavam fardos pesados, coisas que aconteceram antes mesmo de você nascer. Ela queria te proteger das dores que enfrentou, mas no fundo, não compreendeu que isso a feria mais do que se pudesse imaginar. Maria sentiu o estômago apertar à medida que Ana continuava. Palavras que talvez não quisesse ouvir começavam a se aglomerar na boca da mulher como um eco longínquo. A verdade é que sua mãe fez escolhas. Algumas para preservar o lar, outras por amor a você. Ela se afastou para que você não tivesse que enfrentar o mesmo destino que ela. Você é mais do que imagina. Maria piscou, lutando contra a onda de emoções. As revelações eram como pedaços quebrados de um espelho, refletindo imagens distorcidas do que era sua vida. Uma herança oculta? Um passado que sua mãe carregara sozinha? Estava prestes a desmoronar sob o peso de suas próprias incertezas. Mas quem sou eu realmente? A pergunta escapuliu de sua boca, deixada no ar como um grito mudo. Era um apelo por alguma conexão, pela busca de seu próprio lugar em um mundo que até aquele momento parecia nítido e tranquilo, mas agora se transformava em trevas. Ana deixou escapar um suspiro profundo. Você é a herdeira de um legado muito mais vasto do que dinheiro e bens. É uma mulher forte, cheia de potencial. Sua mãe sempre quis que você tivesse uma vida melhor, mas as amarras do passado continuam a puxá-la para trás.
O que Ana queria dizer com isso? As palavras chegavam de uma forma que Maria não esperava. O silêncio se estendeu novamente, mas agora era diferente. A conexão entre elas estava se formando, uma linha invisível de vulnerabilidade e compreensão. Maria percebeu que mesmo que a verdade fosse desafiadora, ela não estava sozinha. Luísa estava ao seu lado e Ana também. Ali, junto àquela mulher idosa, havia um espaço seguro, como um porto quando a tempestade se abate. O que devo fazer agora? Perguntou Maria, sua voz mais firme, a coragem surgindo através do medo que a sufocava. Encontrar seu lugar nesse legado, descobrir a verdade que não te contaram, e acima de tudo, aprender a olhar para si mesma de uma nova maneira, Ana respondeu, a voz agora cheia de esperança. Prepare-se para uma jornada que mudará a sua vida para sempre. Maria engoliu em seco. A possibilidade de um novo começo a animou, mas ao mesmo tempo levantou uma questão ainda mais profunda. Estava pronta para encarar tudo isso? O seu passado, os segredos que sua mãe carregara? E quem mais estaria profundamente envolvido nessa tapeçaria familiar? Mas e aqueles que me cercam? Ela hesitou. A verdade pode ferir mais do que proteger. Ana sorriu suavemente. A verdade sempre carrega um peso, mas também traz liberdade. O mesmo amor que motivou sua mãe pode ser a chave para curar os corações ao seu redor. A escolha será sempre sua. Maria olhou para Luísa, que a encorajava com um olhar de compreensão e força. A decisão estava sendo feita. Mas essa jornada não seria fácil. Era hora de cavar fundo, para além da superfície, até onde a história de sua família se entrelaçava com a dela. Ana se inclinou para a frente, como se preparasse Maria para o que vinha pela frente. Há mais do que você pode ver, e a cada passo mais perguntas surgirão. Algumas respostas vão doer, outras vão curar. O importante é que você esteja disposta a seguir em frente e com isso, Maria sentiu uma onda de determinação percorrer seu corpo. Sabia que cada escolha que tomasse a empurraria mais perto de se descobrir. Naquela sala debaixo da luz tênue, o caminho se formava à sua frente, mas ansiosamente se perguntava, o que mais precisaria enfrentar para alcançar a verdade? A jornada de Maria estava apenas começando, e já havia mais segredos à espreita. O coração de Maria batia acelerado, como se quisesse fugir da confusão que a cercava. A vida que conhecia se desmanchava diante de seus olhos, como um castelo de areia levado pela maré. Cada palavra de Ana parecia um convite, um desafio a decifrar os mistérios que permeavam sua própria história. Por onde começo? Sua voz estava entrecortada, mas havia uma determinação nova nas suas palavras. A vida que viverá até ali começava a se revelar como um quebra-cabeça que a aguardava, pedindo para ser montado. Ana sorriu, percebendo a transformação que começava a surgir. Comece por saber mais sobre sua mãe. Cada lembrança, cada sentimento que você partilha com outras pessoas que a conheceram pode ser uma pista. Não se limite apenas ao que é fácil. Às vezes, os maiores segredos estão escondidos sob as memórias que mais doem. Maria assentiu, absorvendo aquele conselho. Mas, na verdade, o que mais a incomodava era a incerteza que se agigantava dentro dela. Precisava encarar as verdades sobre sua mãe, mas o peso emocional era imenso. Uma voz suave dentro dela sussurrava dúvidas. Estaria pronta para isso? Naquela noite, deitada em sua cama, as lembranças dançavam na sua mente. O carinho de sua mãe, seus olhos carinhosos e, por outro lado, o jeito distante como a encarava em momentos de tensão. Em um instante, Maria se lembrou de uma carta que havia encontrado há alguns anos, escondida no fundo de uma gaveta. Nunca teve coragem de abri-la. Agora, sentia que era a hora. Com o coração apertado, Maria se levantou e foi até o pequeno baú que guardava lembranças. Entre pequenos objetos, a carta estava lá, amarelada, como se guardasse segredos de um passado que ainda não havia se revelado. A mão tremia ao abrir o envelope. As palavras dançavam na sua mente, e cada frase parecia trazê-la mais perto da verdade. Maria, minha querida, a caligrafia era tão familiar e ao mesmo tempo tão estranha. A mulher que escreveu aquelas palavras não era apenas sua mãe, mas uma mulher com suas próprias dores, inseguranças e escolhas. A cada linha as revelações a atingiam como ondas. O amor que sua mãe tinha por ela, as batalhas silenciosas que enfrentará quando jovem, e acima de tudo, uma menção a um homem que fez parte de seu passado antes de conhecer o pai de Maria. Um nome desconhecido que ressoou com um eco no coração da jovem, um nome que poderia ser a chave para tudo. Maria se despediu da carta com um suspiro, sem saber ao certo o que fazer a seguir. Crescia dentro dela uma mistura de medo e ansiedade. Quais segredos mais a história de sua mãe guardava? Como esse desconhecido impactaria sua vida agora?
Mas a pergunta esmagadora era: se esse homem estivesse vivo, o que Maria diria para ele? O que teria a perguntar? O desenrolar da situação fez seu coração palpitar mais rápido. Amanhã tudo começaria de novo. Maria sentia que devia procurar as raízes de seu passado, mas também queria descobrir o futuro que estava à sua espera. Por onde começar? E se a verdade não fosse o que esperava? Com um novo dia trazendo a promessa de clareza, Maria olhou para o horizonte, determinada a desvendar o emaranhado de seu legado. Mas no fundo, uma nova questão a assombrava. Poderia o passado que sua mãe tentou proteger, na verdade, ser a ponte para um futuro mais brando ou uma tempestade devastadora? As respostas estavam à espreita. O sol ainda estava preguiçoso, arrastando sua luz suave pelo céu enquanto Maria se vestia, quase como se o dia quisesse dar-lhe tempo para se preparar para o que estava por vir. A sensação de um novo começo a envolvia. A carta ainda estava fresca em sua mente, um lembrete constante de que o passado não era algo a ser esquecido, mas um mural a ser explorado. Fechou os olhos por um momento, respirando fundo, tentando acalmar o turbilhão que a dominava. Lembrou-se das palavras de Ana: as memórias que mais doem podem esconder os maiores segredos. Um arrepio percorreu sua espinha. Estava determinada a investigar tudo, mas como? Com quem poderia falar? Aliás, aquele homem misterioso mencionado na carta poderia ainda estar por perto. E o que ela diria a ele, caso o encontrasse? Maria decidiu que o primeiro passo seria procurar por aqueles que conheciam sua mãe. A ideia de conversar com algumas das amigas dela lhe deu ainda mais ânimo. Antes de tudo, começou com Dona Celeste, uma vizinha que sempre teve um sorriso e um bom dia pronto. Ao chegar à casa de Celeste, Maria sentiu a familiaridade do lugar. O cheiro doce do bolo de cenoura invadiu o ar, e assim que bateu à porta, um calor acolhedor tomou conta de seu coração. A mulher de cabelos brancos e olhos brilhantes abriu a porta, seu rosto se iluminando ao ver Maria. "Minha querida! Que surpresa boa!" exclamou Celeste, puxando-a para um abraço apertado. "Oi, Dona Celeste. Preciso de um favor." Maria hesitou, mas logo se decidiu. "Quero saber mais sobre minha mãe. Sobre tudo, e sobre aquele homem que ela menciona na carta." Os olhos de Celeste piscaram com uma mistura de surpresa e preocupação. Ela fez Maria entrar, e logo estavam sentadas à mesa com um pedaço de bolo na frente de cada uma. Depois de alguns momentos de silêncio, Celeste começou a falar. Ela tinha uma vida muito difícil, sabe? Mas sempre foi uma mulher de coragem. Esse homem ele não era só alguém do passado. Ele foi uma parte importante da sua juventude, algo que sua mãe tinha tentado superar. As palavras eram delicadas, como se Celeste tivesse que escolher cada uma delas com cuidado. Maria sentiu seu coração apertar. "Mas ele ainda está por aqui? O que você sabe sobre ele?" A pergunta saiu em um sopro, como se o ar em seus pulmões tivesse sido drenado. Celeste hesitou, olhando pela janela por um instante, como se estivesse buscando as palavras certas nas nuvens. Ele se foi há anos, mas o que ele deixou para trás não foi só dor. Ele era um artista. Seu nome ressoou em muitos lugares. E havia um amor profundo, Maria. Um amor que nunca acabou. As palavras de Celeste a atingiram com uma força inexplicável, e Maria sentiu a necessidade de saber mais. Esse homem, com suas próprias histórias e segredos, era parte dela. A ideia de que sua mãe poderia ter guardado um amor tão intenso e ainda assim escolher outro caminho a intrigava e a atormentava ao mesmo tempo. "Você sabia disso?" "Sabia que ela o amava?" Maria conseguiu perguntar, a voz tremendo. Dona Elsa sempre foi uma mulher de segredos. Ela não me contava tudo, mas o que eu sabia dizia muito sobre o que ela sentia. Às vezes, o amor é tão complicado que a gente acha que é melhor simplesmente deixar pra lá. Maria olhou para a mesa, perdida em pensamentos. O amor da mãe por aquele desconhecido poderia explicar as lacunas em sua própria vida, as escolhas confusas que havia feito. E apesar de não conhecer aquele homem, a emoção era palpável, como se ele fizesse parte dela de alguma forma. "Preciso encontrá-lo", afirmou Maria com um novo brilho nos olhos. "Talvez ele tenha as respostas que estou procurando." Mas havia uma incerteza no ar. O que aconteceria se, ao encontrá-lo, descobrisse que ele não era quem ela esperava? Ou pior, que ele não quisesse ser encontrado? Ela se despediu de Celeste, tomando cuidado para não deixar transparecer que a dúvida a consumia. Com um nó na garganta e a determinação renovada, Maria estava pronta para seguir em frente. Mas a pergunta angustiante a acompanhou. Até que ponto aquilo a transformaria? E assim, ao cruzar a porta da casa, Maria olhou para o céu, buscando um sinal. As nuvens se moviam, e cada passo que dava a levava mais perto das respostas, mas também mais longe de quem pensava que era.
Se aproximava do desconhecido, sem qualquer certeza de que o que encontraria a deixaria mais feliz ou ainda mais confusa. Na sua mente, uma coisa era clara: aquele era apenas o começo. Maria despertou com a luz do sol invadindo seu quarto, a esperança renascendo em seu peito. As lembranças da conversa com Celeste ainda dançavam em sua mente, provocando um turbilhão de emoções. A determinação de encontrar o homem que poderia mudar sua perspectiva estava mais forte do que nunca. Com cada pensamento, o medo de desenterrar segredos ocultos se esvaecia. Era a hora de descobrir quem realmente era. Ela tomou coragem e se lembrou da carta agitada que a começara a levar por esse caminho. Sentia-se cercada por perguntas sem resposta, como um labirinto esperando para ser explorado. Assim que se arrumou, decidiu que seu destino seria a antiga galeria de arte da cidade. Tinha ouvido rumores sobre um artista local que poderia ser aquele que a ligação de sua mãe se referia. Ao chegar, Maria respirou fundo antes de entrar. A atmosfera estava repleta de obras vibrantes, cada uma sussurrando histórias de sentimentos e de vida. Pela primeira vez, ela sentiu que poderia ter algo a ver com aquelas histórias. Seus passos ressoavam pelo espaço enquanto observava os rostos retratados, cada pincelada refletindo uma emoção crua, intensa. E ali estava ele, o artista mencionado por Celeste, Miguel, um homem de cabelos grisalhos, olhando um de seus quadros com uma expressão de nostalgia e dor. O coração de Maria disparou. Aproximou-se timidamente como se temesse perturbar a obra de arte. Oi, posso falar com você? A voz de Maria saiu hesitante, mas cheia de determinação. Miguel virou-se, e ao ver o olhar esperançoso dela, uma luz familiar cintilou em seus olhos. Claro, querida. Você parece alguém que traz uma carga no coração. Qual é o seu nome? Maria. O nome veio como um eco, sentindo que aquele simples cumprimento alçava suas emoções a novas alturas. Ouve, eu estou tentando entender mais sobre minha mãe. Ela mencionou você em uma carta. Os olhos de Miguel brilharam com uma mistura de reconhecimento e fragilidade. Elsa, como ela está? A dor na sua pergunta era palpável. Maria se deu conta que aquele homem também havia sido marcado por uma ferida profunda. Ela faleceu. Mas eu encontrei uma carta sobre você e Miguel a interrompeu, sua expressão se transformando. Eu nunca tive coragem de ir atrás dela. Após todos esses anos eu vi o que a vida fez com ela, e me afastei por medo de abrir velhas feridas. Maria sentiu um arrepio. Há tantas perguntas, tantas coisas que não sei e que gostaria de entender. A vida que vivemos é complicada, Miguel respondeu, com a voz suave ao mesmo tempo em que firme. O amor que construí entre nós e o que os segredos da vida fizeram conosco foi pesado. Mas a Elsa sempre falou de você como uma luz. As palavras atravessaram Maria como um bálsamo. Ao mesmo tempo que traziam conforto, também ofereciam uma carga de desilusão ao perceber que a felicidade de sua mãe estava tão entrelaçada com sua história. Por que ela não falou comigo? Por que não contou tudo sobre você? Miguel soltou um suspiro profundo, seus olhos transbordando compreensão. Ela queria que você só conhecesse o amor e a felicidade que eu não pude proporcionar. Naquele tempo, achava que estava protegendo você. O amor às vezes traz decisões difíceis. Maria sentiu que sua história não estava sendo simplesmente desenterrada, mas revelada diante dela. Eu só quero saber quem eu sou. O que fica quando tiramos os segredos da sombra? A fragilidade no olhar de Miguel a fez sentir que estava diante de uma nova possibilidade. Eu posso te ajudar a entender, mas iremos ter que enfrentar o passado juntos. Estás pronta? A coragem de Maria cresceu, e ela sentiu, mais confiante a cada momento. Sim, eu estou pronta. Miguel tomou suas mãos nas dele, como se estivesse compartilhando um vínculo entre almas marcadas pelo tempo. Com um gesto simbólico, ele a levou até as obras expostas na galeria. Aqui estão os nossos horizontes, as nossas memórias. Vamos revisitar o que ficou para trás, e você verá a sua história refletida nessas telas. Enquanto caminhava entre os quadros, Maria percebeu que cada um deles vibrava com as palavras não ditas, as experiências compartilhadas, os sonhos não realizados. O passado começou a não parecer mais uma sombra ameaçadora, mas uma tapeçaria rica de amor e dor, que juntas, formavam a essência de quem ela era. E assim, naquele momento de descoberta, Maria sentiu que seus sentimentos pela sua mãe se renovavam, enquanto o aperto que a atormentava se transformava em uma libertação. Ao desvendar a verdade, não era apenas uma busca por respostas, mas uma jornada para a aceitação, não só da história de sua mãe, mas da dela também. Depois de algum tempo, Miguel parou em frente a uma grande pintura, e o olhar dele refletia a história da própria Elsa, a força de mulher que carregara o peso de tantas decisões.
Ela fez o que pôde, mas aqui, neste pedaço da minha alma, está o amor que nunca deixou de existir. Qualquer que seja a realidade que você descubra, lembre-se de que o amor é uma força poderosa e em alguma medida permanecerá contigo. As palavras dele inscreveram-se no fundo do coração de Maria. A jornada tinha apenas começado, e agora, ela sentia que tinha o poder de moldar o futuro. Com lágrimas de gratidão nos olhos, ela sorriu para Miguel. Obrigada por abrir isso para mim. Estou pronta para saber mais, não só sobre minha mãe, mas sobre mim mesma. Ao saírem da galeria, Maria sentiu uma nova esperança pulsar dentro dela. O caminho à frente era desconhecido, sim, mas ela estava decidida a enfrentá-lo com coragem. Assim, as promessas de um novo capítulo ressoavam entre eles, enquanto um novo amanhã brilhava, repleto de possibilidades e verdades a serem reveladas. E com isso, Maria finalmente começou a entender que a verdadeira herança não era apenas a riqueza escondida nas sombras, mas a capacidade de se lançar ao desconhecido com fé e amor. Ela estava pronta para a próxima fase de sua jornada. Agora, que história linda a de Maria! E se você gostou e quer saber mais sobre as próximas transformações incríveis da vida dela, você precisa se inscrever imediatamente no canal. Esse é o momento de mostrar seu apoio. Não esqueça de deixar um like agora para alimentar o algoritmo e trazer mais histórias como essa. Comente suas reações e sentimentos sobre o final. E por favor, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver esta transformação. Não espere nem mais um segundo, suas ações ajudam muito.